Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje vamos falar de controle orçamental, do nosso software controle orçamental. O meu nome é Ângelo Rega. Connosco temos o Dr. Rui Alves. O Rui trabalha connosco na área de desenvolvimento de softwares de gestão, o software controle orçamental incluído. Genericamente, para o webinar de hoje, que será bastante rápido, não ultrapassará os 45 minutos, dependendo também de algum tempo que possamos ter em termos de respostas às vossas solicitações, mas genericamente pretendemos abordar o software do início ao fim, assumindo aqui um cenário onde trabalhamos a vertente de construção do nosso orçamento e depois exemplificamos algumas rotinas que estarão mais adaptadas à vossa rotina de gestão orçamental, nomeadamente ao nível do planeamento dos dados reais da contabilidade, onde o Rui vai fazer a demonstração de como procederem à importação dos dados e, portanto, abordaremos todos os menus do software, desde a fase de introdução dos pressupostos, à parte da introdução de dados reais, a análise de desvios e, por fim, a parte da análise dos dashboards de decisão, onde fazemos uma análise da análise de desvios e uma análise económico-financeira também da empresa. Passaria a palavra ao Rui. No final da sessão, caso vocês entendam e caso haja algumas dúvidas do vosso lado, estão à vontade para interagirmos aqui durante algum tempo. O objetivo é que saiam daqui devidamente esclarecidos. Ok? Rui, passar-te a palavra então. Ok, obrigado Ângelo, boa tarde a todos. Obrigado também mais uma vez pela vossa presença. Conforme o Ângelo Rega estava a dizer, portanto, o nosso webinar hoje é centrado na aplicação do controle orçamental, o CO. É uma aplicação bastante simples para desenvolvimento de orçamentos, portanto, ela permite desenvolver de uma forma muito rápida um conjunto de mapas e de orçamentos relativamente a qualquer tipo de empresa. Eu, se calhar, ia já partilhar o meu ecrã, o ecrã principal, onde eu vou centrar aqui a demonstração. Portanto, como eu estava a dizer, portanto, a aplicação controle orçamental, ela é multi-orçamento, ou seja, uma licença permite-me trabalhar com os orçamentos que eu entender. Não há nenhum limite de empresas ou limite de orçamento. E permite também ter um conjunto de ferramentas para além dos mapas de orçamento e os mapas de output, ter um conjunto de ferramentas, nomeadamente a importação, um importador de dados que permite fazer integração de dados que vêm a montante da contabilidade, seja em balancetes Excel, seja em SAFTs, com a leitura dos fecheiros SAFT, permite a integração de dados contabilísticos para depois fazer a análise dos desvios, ou seja, a implementação dos dados históricos dentro de um orçamento, o que depois permitirá realizar alguns desvios. Eu vou aqui, antes de mais, abrir aqui um orçamento de demonstração, portanto é aquele que já vem carregado com alguns dados, portanto, e o facto de ele estar carregado já com alguns dados já vos vai permitir ter aqui alguma visão daquilo que é a aplicação. Existem várias áreas, digamos, que o software trabalha e que devem ser exploradas, mas há uma área que é, digamos, que é a principal, que é a de arranque, que é a área dos pressupostos. Cá em cima existe para além desta barra de ferramentas que existe mesmo cá no topo, que permite criar um novo orçamento, abrir um orçamento ou gravar os dados do orçamento e também permitir aceder ao website, procurar novas atualizações, etc. E também o importador é a partir daqui que tem acesso. No orçamento, a navegação nos vários mapas ou nas categorias dos mapas é feita aqui por esta barra de ferramentas que está aqui no centro, esta que eu estou a clicar agora. A primeira fase do orçamento, depois que se carrega o orçamento, se cria o template, ou que se cria um orçamento baseado no template original do software. Vamos para os pressupostos. Nos pressupostos é onde nós colocamos aqui um conjunto
de itens que estão relacionados com os prazos médios, por exemplo, prazos médios de recebimento, prazos médios de pagamento, tanto de IVA como de vendas, etc., de serviços, mercadorias, onde configuramos o ano do orçamento, ou seja, de referir que este orçamento, o controle orçamental trabalha 12 meses, ou seja, trabalha num ano do orçamento, de janeiro a dezembro. O nome da empresa, portanto, que é algo que é livre de colocar, não tem qualquer restrição, como eu disse, ele é possível fazer para várias empresas e para vários orçamentos, e outras taxas que são necessárias e que são incluídas como pressupostos. Depois aqui alguns alertas que têm a ver com os desvios no orçamento, ou seja, nós já vamos ver isto um bocadinho mais à frente, e porque é que eles são importantes, porque mais à frente existem alguns mapas de dashboards, alguns dashboards de decisão, onde são analisados os orçamentos, e aqui estão os alertas que são específicos para este tipo de orçamento que eu estou aqui a fazer e para esta empresa, ou seja, ele parte com um pressuposto, com um default, pré-definido de 10%, mas é possível alterar isso para outros valores, em função daquilo que é o negócio que estamos a trabalhar, o orçamento que está associado à empresa e ao negócio. Portanto, para dizer de facto só que este mapa é um mapa de introdutório, e é aqui que os pressupostos base do orçamento são colocados, nomeadamente a nível de taxas e de prazos. Depois passamos para a parte da orçamentação em si, que é esta opção daqui de inputs previsionais. E nos inputs previsionais existe este conjunto de mapas, ou de áreas, assim possamos dizer, que são as áreas de preenchimento. Algumas são de preenchimento direto na aplicação, e, por exemplo, esta parte dos mapas de rendimento, se repararem, os trabalhos para a própria entidade, os subsídios de exploração e as variações no inventário da produção estão com um tom ligeiro amarelo e azul. Estas células contêm este formato, significa que são células de input direto, ou seja, são células que eu aqui coloco diretamente o input e os dados ficam a azul. Mas depois existem as outras células que estão a branco, com letra com cor preta, e estas células não são editáveis diretamente aqui. E como é que aparecem então estes 330 mil euros de orçamento de vendas? Já lá vamos, ou seja, isto aparece depois, vem de uns mapas de orçamentação previsional detalhado. Ou seja, o controle orçamental em algumas rúbricas não exige o detalhe, não exige que seja colocado, que seja necessário colocar um grau de detalhe tão elevado, e por isso basta só colocar os dados, digamos, do valor global. Por exemplo, nós estamos aqui a ver propriedades de investimento, o valor do mapa de rendimentos, os ajustamentos em inventários também é um valor real, é um valor direto, perdão. Mas depois existem outros mapas, como no caso das vendas de mercadorias, das vendas de produtos, das prestação de serviços, em que o software permite que o utilizador faça o orçamento de uma forma mais detalhada. Ou seja, se for um orçamento de venda de produtos, que coloque não o global das vendas, mas que coloque a orçamentação de cada um dos produtos que vai vender, ou de cada uma das mercadorias, ou de cada um dos serviços que vai prestar. Mas já lá vamos aos mapas detalhados. Portanto, temos este primeiro mapa, ou este primeiro conjunto de mapas, que são os inputs previsionais. Estas são as áreas que o software trabalha e que permitem a orçamentação: o mapa de rendimentos, o mapa dos custos das matérias-primas e das mercadorias vendidas, o mapa dos fornecimentos e serviços externos também. Como veem aqui, este mapa já é um mapa já detalhado por si só, aqui de lado, com os vários itens, com uma coluna dos gastos fixos, a taxa de IVA que é atribuída a cada um destes itens. Estes dados de dezembro que estão aqui são dados que já foram carregados de forma histórica, ok? Há uma possibilidade de nós que podemos carregar, quando fizermos a integração de dados históricos, de carregar o último dezembro relativamente ao orçamento. Neste caso é um orçamento de 2020. Aqui depois uma média mensal, e aqui temos as tais células a amarelo, que são possíveis de serem preenchidas. Ou seja, por exemplo, aqui na prestação de serviços em publicidade e propaganda, é possível eu colocar aqui diretamente o valor que eu vou gastar em janeiro, o valor que eu vou gastar em fevereiro, etc, etc, etc. Okay? Portanto, é possível fazer este tipo de integração nestas células.
Mapa de gasto pessoal, a mesma coisa, outros gastos, mapas de investimento, mapas de desinvestimento, mapa de amortizações, o mapa de financiamento, o serviço da dívida, a demonstração de resultados previsional, que é depois calculada em função já dos orçamentos, portanto, isto já são mapas de output a nível do orçamento, o balanço previsional também, e o orçamento da tesouraria, e o orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro, ou seja, este mapa também vem dos outputs depois que são colocados, nomeadamente neste mapa de rendimentos e outros. Portanto, esta é uma primeira, este mapa de inputs previsionais, digamos, tem não só mapas de introdução de dados, como também mapas de output final, nomeadamente o balanço, a demonstração de resultados e o orçamento. Mas, como eu estava a dizer, mapas de rendimento, ou seja, nós criamos uma funcionalidade nesta aplicação que permite criar um grau de detalhe a nível dos produtos ou das mercadorias ou em áreas que exigem esse detalhe. Isto porquê? Porque se nós não colocássemos isso no software, o utilizador teria que ir fazer esses cálculos à parte e ao fazer esses cálculos à parte teria que depois colocar de uma forma o valor global, por exemplo, das vendas de mercadorias para janeiro, das vendas de mercadorias para fevereiro, etc, etc. Desta forma, o software tem estes mapas. Eu vou dar aqui o exemplo das vendas de mercadorias. Eu tenho aqui duas mercadorias inseridas e tenho a previsão destas duas mercadorias, a venda da previsão destas duas mercadorias para de janeiro até dezembro, portanto, de 2020. Orçamentei para cada um dos meses as unidades ou as quantidades vendidas, nestas células amarelo, que eu posso alterar, posso colocar aqui 9.500 e ele vai influenciar à mesma todo o orçamento. Coloco o preço unitário que eu vou vender, o preço médio unitário que eu vou vender a mercadoria em janeiro, em fevereiro, em março, etc. E o software calcula depois no mapa, no terceiro mapa, já o output final. O que é possível fazer também? Eu só tenho aqui duas linhas, mas eu posso inserir muito mais linhas, ou seja, este aqui é um mero exemplo. Existem então estes botões que estão aqui no canto superior direito, o mais e a cruz, que permite apagar linhas, onde eu, através com o mais, eu consigo adicionar linhas. E como estão a ver, eu estou a adicionar linhas em branco para que eu possa colocar uma box 3, uma box 4 e por aí fora. E dar aqui o número de unidades vendidas de cada uma. E eu posso orçamentar depois aqui o preço para cada uma. E estender isto para as outras linhas e orçamentar as outras linhas. Portanto, eu aqui estou e automaticamente, se verificar, o software adiciona aqui, faz o cálculo automático. Portanto, estou a criar detalhe, não há limite para estas linhas, portanto, eu posso adicionar quanto detalhe que eu achar necessário no meu orçamento. Permite-me, para além deste detalhe, permite-me também especificar que tipo de produtos, de uma forma mais detalhada, que tipo de produtos é que eu vou vender, ou que tipo de mercadorias é que eu vou vender. E para além disso, tanto estes produtos estão associados a IVAs, e eu aqui permite-me também orçamentar os IVAs que são associados a cada um dos itens. Por exemplo, eu na box 1 tenho aqui a dizer que estou a vender 9.500, estou a prever em janeiro de vender 9.500 unidades, a 25 euros o preço unitário, e isto dá-me um valor de 237.500. Portanto, se eu vier aqui ao IVA, posso orçamentar o IVA específico para aquela box e dizer que este IVA é 23%. Mas, no entanto, a segunda mercadoria já pode ter um IVA a 22%. E a outra já pode ter um IVA a 10%, ou seja o que for. Portanto, isto não existe estas taxas, mas é só para vos demonstrar que é possível eu colocar várias taxas e taxas específicas para cada um dos itens. Portanto, eu ao associar aqui os 23%, o software está-me a calcular aqui os 23% que estão associados à venda daquela mercadoria específica. Na prestação, isto é válido não só para as mercadorias, como para os produtos, como para a prestação de serviços. E é válido também para a compra de mercadorias. No caso da compra de mercadorias, ou seja, se é uma mercadoria, não é um produto meu, não é? Eu vou vender uma mercadoria, comprei a mercadoria, vou revendê-la. Portanto, há também uma taxa na compra e há também o IVA na compra das matérias-primas. Neste caso aqui eu só estou a colocar, não só tenho uma linha,
Não tenho aqui a zona para inserir mais uma linha. Porquê? Porque essa linha é feita na zona da inserção de dados, que é compra de matérias-primas, este mapa 5, onde eu aqui já tenho este mais e menos e consigo aqui adicionar as linhas que eu quiser. Se eu voltar aqui à compra de matérias-primas, as linhas já cá estão colocadas, ou seja, basta eu colocar aqui matéria-prima, matéria X, e se eu chegar aqui à compra de mercadorias, já tenho aqui a matéria X inserida. Portanto, estes mapas não são fixos, ou seja, não são, eles assumem a dimensão do tipo de produtos ou de mercadorias, ou de serviços, ou de matérias-primas, etc., que nós bem entendermos, e basta inserir ou adicionar uma mercadoria nestes primeiros mapas para que depois nos outros mapas elas sejam também lançadas e apareçam lá também para poder trabalhar. Portanto, estes mapas detalhados têm uma grande vantagem, como eu disse, porque permite, nomeadamente num orçamento, a questão do detalhe ou da especificação mais detalhada de cada um dos produtos que nós vamos vender, serviços que vamos prestar ou mercadorias que vamos vender, torna-se importante, porque depois eu, para além desse detalhe, eu consigo também detalhar os custos que estão associados a essa mercadoria, por exemplo, ou essas matérias-primas, colocando não só o custo das matérias-primas, como também os IVAs associados. Portanto, inputs previsionais e os inputs detalhados. A partir daqui, eu tenho basicamente o meu orçamento concluído. A qualquer momento eu posso ir alterando, posso mexer nos dados, posso colocar mais dados, posso colocar menos dados, posso ir afinando o meu orçamento consoante aquilo que é o meu negócio, digamos assim. E depois entramos aqui numa zona que são a análise dos desvios. Portanto, já temos aqui uma outra informação. Portanto, ok. Estou só aqui a receber algumas questões e depois nós no final iremos responder. Ok, eu vou preferir fazer toda digamos, a demonstração e depois no final eu respondo a todos se não se importarem. Portanto, depois do detalhe, ou seja, depois daquilo que nós vamos, depois daquilo que nós orçamentamos, do nosso orçamento, existe uma área que é, antes de entrarmos nos dashboards, existe a área da análise dos desvios. E como é que a análise dos desvios é feita? Neste primeiro mapa, nós estamos aqui a ver, eu vou já colocar aqui o real e o desvio. Este é o menu default, ou seja, o mapa default. Cá em cima, nesta zona branca, onde temos o previsto, real, desvio e estes itemzinhos, estas checklists a verde, elas permitem retirar ou colocar a coluna referente à informação que nós estamos a querer ver. Se eu aqui não quiser ver o real ou a coluna do desvio, eu retiro daqui o desvio. Se eu não quiser ver a coluna do real, eu não coloco o real. Fico só com o valor orçamental, aliás, janeiro, fevereiro, março e a coluna orçamental. Se eu quiser adicionar o desvio, posso colocar. E se eu quiser adicionar a coluna do real, o nosso mês de janeiro, por exemplo, passa a ter 3 colunas, o mês de fevereiro as 3 colunas. Uma coluna corresponde ao orçamento, aquilo que nós orçamentámos e que vimos a montante, que vimos nesta área, o real e o desvio. E o real, como é que ele é colocado? E também é possível, se eu estiver a trabalhar num orçamento só para um trimestre, é possível eu retirar daqui, digamos, estes por exemplo, se eu carregar aqui em janeiro, o janeiro desaparece, aparece-me só o orçamento a partir de fevereiro. Posso também ver o período ou o acumulado, ou seja, posso estar a ver o orçamento acumulado, não é? Em função do que é aquilo, a evolução do meu negócio, ou posso querer ver só o orçamento por período, ou seja, aquilo que eu vou vender em janeiro, aquilo que eu vou vender em março, aquilo que eu vou vender em fevereiro, mas não o acumulado. E como é que eu insiro aqui os dados reais? Pois, então, nos dados reais, ou que são necessários, os dados históricos, digamos assim, que são necessários para os desvios, é através de um importador. Eu vou aqui só passar para outro ecrã, ok? Porque vou aqui ativar o importador de dados e... ok, só um minutinho. Pronto. E ao passar, vou aqui ativar novamente o meu ecrã. E neste momento já estão a ver aquilo que nós chamamos o importador de dados. Ou seja, é desta forma que nós carregamos os dados
da contabilidade, que vem da contabilidade e os dados que são integrados depois dentro do sistema para análise dos desvios. Este é uma aplicação, digamos, é como se fosse uma aplicação à parte pertence ao universo do controle orçamental, mas é uma aplicação à parte, digamos, é uma aplicação que pode ser trabalhada de forma independente. Eu, por exemplo, posso importar vários chaves de várias empresas e depois mais tarde ir a realizar o orçamento delas. Isto no caso se eu estiver a trabalhar com orçamentos de clientes meus, se for um gabinete de contabilidade, por exemplo. Ou se for o meu orçamento, então aí basta-me só criar digamos, uma importação só de um determinado fecheiro de contabilidade. O importador trabalha com multi-empresas, como conseguem ver aqui, ou seja, eu consigo trabalhar aqui com mais do que uma empresa, tal e qual como nos orçamentos, e a cada empresa eu posso associar uma importação. Ou seja, eu vou aqui, se eu quiser importar, por exemplo, um SAFT da contabilidade, carrego aqui no importador de SAFT, escolho a empresa que eu quero, escolho o fecheiro de contabilidade, vou aqui buscar no único dashboard, ver se eu tenho aqui um SAFT. Portanto, tenho aqui este SAFT, por exemplo, que eu vou importar. A partir do momento em que eu o seleciono, o software detecta logo que tipo de SAFT é que é e qual é o período que está lá a ser descrito. Quando fizer concluir, o que o software vai fazer é vai-me importar os dados. Neste caso eu tenho um exemplo muito pequenino, tenho um SAFT só com 2 meses, de janeiro e fevereiro de 2020, mas isto já é o bastante para eu ter os meses de janeiro e o mês de 2020 atualizado num orçamento para 12 meses. Ou seja, significa que eu faço o orçamento no final fiz o orçamento, por exemplo, no final do ano de 2019, ou vou fazer o orçamento agora no final de 2000, guardar o extrato, outra coisa. Não vou fazer o orçamento da empresa agora para o final deste ano, agora já em dezembro, por exemplo, e ao fazer esse orçamento, eu quando chegasse a janeiro, quando concluísse o mês de janeiro, quando concluísse o mês de fevereiro, concluísse o mês de março, eu posso fazer a importação desses SAFT atualizado até esse período, integral dentro do sistema e depois analisar os dados históricos. E como é que eu faço isto? Pronto, a partir daqui eu tenho os dados importados, eles estão guardados em base de dados, ok? Eu posso vir aqui e até consultar os dados. Existe aqui uma opção de consultar os dados, eu posso tentar ver os dados que eu importei, por exemplo, nesta empresa de testes ou na empresa webinar, eu posso vir aqui e dizer, olha, vou tentar ver o mês de fevereiro, ok? Posso só querer as contas agregadoras, não preciso ter... Aqui isto permite-me filtrar os dados só para visualização e se eu for verificar, o que o software faz é, vai verificar os dados que foram importados no SAFT, e estão já os dados trabalhados, ok? E vai estar a listá-los por uma questão de controle. Atenção que isto não é ainda o controle orçamental, não são os dados ainda a serem integrados. Este sistema é só meramente para visualização e confirmação se de facto está tudo bem. Se o SAFT que eu importei tem lá a informação e se essa informação está correta. Basicamente o que ele faz é a simulação que aquilo que já existe na contabilidade, ok? Relativamente aos SAFTs, pronto, e aqui como vêem, ele tem os dados já importados, saldo acumulado, saldo líquido, ou seja, foi o filtro que eu quis fosse colocado, e tenho aqui um conjunto, ou seja, neste caso aqui tenho 258 linhas que representam o balancete, digamos assim, de contabilidade desta empresa e relativamente a este período. Com isto, eu consigo depois, para além de importar SAFT, eu também posso importar dados de balancetes em Excel, ou seja, qualquer software de contabilidade gera também o balancete em Excel para ser importado e para possibilitar essa integração. Portanto, eu posso usar das duas formas. Se bem que, se nós tivermos o SAFT, é muito... e, aliás, o software só necessita do balancete em Excel. Mas se eu utilizar o SAFT, se for mais fácil obter o SAFT, eu posso importá-lo sem qualquer problema. E eu agora vou passar aqui novamente ao controle orçamental. Voltamos ao controle orçamental e no controle orçamental, a partir de agora que eu já tenho os dados importados, eu vou até buscar aqui outro que acho que não tem cá informação nenhuma. Ok? Portanto, tenho aqui um orçamento diferente daquilo que eu estava a trabalhar de há bocado, com muito poucos dados, mas só para verificar, por exemplo, aqui na prestação de serviços, eu tenho aqui orçamentado, se viermos aqui aos mapas detalhados, em prestação de serviço, eu tenho aqui um serviço do tipo 1 e um serviço do tipo 2. Orçamentei, fiz este orçamento para os meses de janeiro a dezembro.
e calculei que o número de unidades de horas que eu tinha neste serviço, a previsão é de 40 horas em janeiro, a vender este serviço a 1000 euros a cada hora, cada unidade do serviço, por exemplo, pode ser 1 hora, pode ser serviço, e a minha previsão é que eu no global, em janeiro e em fevereiro, tenho 45.000 e 52.500 respectivamente. Então, como é que eu vou fazer o desvio? Eu aqui nos desvios estou a zero, ou seja, não tenho nada. Então, depois de eu ter importado, depois de ter feito a integração, a leitura para dentro de uma base de dados, o que o software faz é isto mesmo, ou seja, cria uma base de dados que vai clonar os dados que eu tenho no SAFT ou os dados que eu tenho no balancete em Excel que eu importei e vai armazená-los no repositório de dados contabilísticos que são usados pelo controle orçamental, pelo software controle orçamental. E é depois, neste mapa de desvios, que eu, ao carregar neste botão aqui, carregar dados históricos reais, que ele me vai dizer assim, ok, nós já sabemos que dados é que existe na contabilidade, que dados é que foram importados para a base de dados do controle orçamental, então diz lá, escolhe a empresa, diz lá quais são os meses que queres atualizar. Então eu aqui, neste caso, vou dizer assim, olha, para aqui eu quero carregar os dados da empresa Webinar Limitada, quero carregar o histórico e quero carregar o mês de janeiro e o mês de fevereiro. No caso, o histórico não vou carregar porque eu não importei esse mês, mas quero carregar o mês de janeiro e o mês de fevereiro, que foram aqueles meses que eu importei. Okay? Reparem que eu aqui posso selecionar os meses que eu quiser. Carrego no botão atualizar dados e aquilo que o programa vai fazer vai dizer que o carregamento dos dados históricos foi concluído. Neste momento ainda não temos nada aqui nos dados reais, porque ele ainda não fez o cálculo automático. Faço OK. E depois, para cada mês, ele faz aqui, sugere se é necessário fazer alguma configuração. Nomeadamente, passar, que isto não é possível obter num balancete, não é? Nós no balancete podemos ter lá contas de corrente e não corrente, mas a nível do balanço, isso não é possível de cálculo. Portanto, temos que nós, o software, quando importa o SAFT, essa informação não está lá, portanto, não sabe concretamente que conta, são contas de contabilidade, do SNC, mas ele não sabe que contas é que corresponde a corrente e não corrente. Portanto, há aqui a necessidade do utilizador poder fazer um ajustamento. Por exemplo, imaginem que existiam estes 3.160 em financiamentos obtidos e em não corrente existia um valor que era de 1000 euros, não corrente. Pronto, era só chegar aqui e dizer que eram 1000 euros que estavam em não corrente. Okay? Para além de fazer isto, permite também, distribuição de passivos corrente e não corrente, permitia também, se tivesse a questão dos inventários, de eu poder calcular os inventários, caso ele detectasse que a empresa tinha mercadorias. Não é este o caso, portanto, aquilo que a empresa tem é uma empresa de serviços. E então, se repararmos onde estava a zero ainda há pouco, nesta coluna de janeiro, neste momento já estão dados preenchidos. Estes dados são os dados históricos. São os dados que vieram do SAFT que eu ainda há bocado importei. Okay? Então, eu aqui consigo detectar aqui um desvio negativo, ou seja, significa que eu tinha orçamentado 45.000 euros para o mês de janeiro e o real, aquilo que eu obtive de facto de vendas em serviços foi, o valor de prestação de serviços foi de pouco mais de 42.000 euros. Portanto, eu tinha aqui um desvio. Portanto, esta operação que eu fiz aqui é válida para os rendimentos, é válida para o custo das mercadorias, é válido para os FSEs, como veem aqui o real está cá carregado. Eu não tenho aqui nada previsional porque não fiz, mas podia ter. O mapa de gastos com pessoal também, por exemplo, eu tenho aqui remunerações de pessoal orçamentada 26.700 e aquilo que está no SAFT que eu importei relativamente ao mês de janeiro é 19.722. Outros gastos também, neste caso aqui eu não orçamentei nada, mapas de investimentos, etc, etc. Portanto, no final, o software tem uma demonstração de resultados previsional e eu estou aqui a comparar a demonstração de resultados previsional com a demonstração de resultados histórica. Se eu até retirar o clique do previsto e o desvio, eu tenho só os dados reais. Ou seja, eu posso até transformar isto numa análise pura de dados históricos. Eu posso estar a trabalhar, aliás, porque estes mapas todos depois permitem, eu posso exportar para Excel qualquer um destes mapas, ok? Posso chegar aqui e exportar a demonstração de resultados. Eu vou aqui, desvios, eu vou colocar aqui até DR, para vermos. Já abrir o fecheiro, sim, para ver o que é que ele faz, como é que ele mostra os dados. Mas eu, como disse, eu posso importar os dados, aqui se calhar não estão a ver, vou fazer o stop share, vou abrir o Excel e vou mostrar o mapa que ele exportou para Excel. Mas como eu estava a dizer, os mapas que são, todos os mapas que aparecem no programa, aqui está, já me chegou, vou partilhar agora o ecrã.
no Excel. Como podem ver, aquilo que estão a ver neste momento é o mapa dos rendimentos, a demonstração de resultados que eu exportei, o custo das matérias-primas, os FSEs, etc. Todos aqueles mapas que estavam na análise de desvios foram todos importados para aqui. E se eu quiser, posso chegar aqui e colocar e querer ver, mostrar, e tenho aquilo que é o que eu estava a ver há bocado, que era o mês de janeiro, aqui com o mês de, mostrar ainda mais, o mês de janeiro com o previsional, o real e o desvio. Ou seja, isto é Excel. Ele não vai copiar formas, pronto, não há formas nenhumas que ele copie, porque essas são todas, fazem parte do controle orçamental, mas o que ele faz é exporta os mapas, já com a formatação que estava lá, que vocês viram no controle orçamental, e exporta com os valores. Depois, a partir daqui, podem utilizar os mapas como quiserem, como para exportação, para incluir num relatório a apresentar ao cliente, aquilo que pretenderem fazer. Mas, para além disso, da exportação também é possível imprimir os mapas. Portanto, estes mapas também são impressos. Mas esta área, então, dos desvios, é aqui, de facto, que nós analisamos a comparação do real com o previsional, não é? Com o histórico, aquilo que é, na realidade, que foi obtido na contabilidade, aquilo que foi a atividade mesmo da empresa, com aquilo que foi previsionado, e depois o cálculo dos desvios, ou então, se eu quiser, como eu posso simplesmente aqui ocultar colunas, eu posso só ver o real e posso usar esta aplicação até como uma aplicação de análise financeira histórica, por exemplo, com caráter mensal. Por último, temos a zona mesmo de outputs finais, que é uma zona de mapas e de dashboards que o programa tem para auxiliar a visualização mais imediata dos resultados do orçamento. Portanto, aqui no controle orçamental, como veem, não é só uma aplicação para desenvolver o orçamento, mas é uma aplicação também usada para controlar o orçamento. Ou seja, algo que em gestão deve ser utilizado, não é? Ou deve ser extensamente utilizado, que não é só fazer o orçamento, é depois verificar a execução desse mesmo orçamento, analisar se de facto existem desvios e se a performance que a empresa está a ter vai de encontro àquilo que o orçamento vai de encontro àquilo que nós tínhamos estipulado para o orçamento. Neste caso existe um mapa aqui que é de análise de sensibilidade, portanto é um mapa muito, muito rápido, que é possível nós colocarmos aqui percentagens e verificar alterações no orçamento, ou seja, sem alterar nada a montante, verificar se houvesse uma alteração de vendas, se houvesse uma alteração nos custos com mercadorias, se houvesse uma alteração no custo com os gastos com o pessoal, por exemplo, como é que isso iria afetar, digamos, como é que isso ia afetar os dados. Portanto, aqui nós estamos a ver aqui alterações, e basta, metendo alterações, ele altera também imediatamente aqui os dados das análises. Depois temos aqui três separadores. Análise de desvios, onde nós estamos aqui a ver os desvios relativamente, ou seja, o mês que nós estamos a analisar, que está aqui em cima, janeiro, eu posso colocar aqui também fevereiro, relativamente àquilo que foi o orçamentado e relativamente àquilo que aconteceu na realidade. E aqui as análises são extensas, portanto temos aqui um mapa de análise, um orçamento previsional, aqui um gráfico da nossa tesouraria, temos aqui a demonstração de resultados, é possível ver o previsional ou o real, o período ou acumulado, portanto eu consigo analisar estes dados de uma forma gráfica. Estes textos que está aqui é um texto gerado automaticamente pelo programa, ou seja, ele vai analisar algumas rubricas e vai desenvolver aqui um curto texto muito rápido, muito telegráfico, mas é um texto que pode ser importante só para realçar aqui determinadas áreas que é necessário ter atenção no orçamento. Temos aqui a análise depois dos desvios, é possível depois nos desvios a fazer os desvios por rubrica, ou seja, temos o tal das mercadorias, os rendimentos, o tal dos FSEs, etc. Todos estes desvios que são possíveis de serem executados e eu verificar, como veem aqui, o total de rendimentos tem a azul escuro o mês, o previsional, e tenho aqui a cinzento aquilo que foi o real, aquilo que é o histórico, aquilo que aconteceu mesmo na empresa. Portanto, e posso reparar que existe aqui um desvio negativo relativamente a janeiro, mas depois há um desvio positivo relativamente a fevereiro. E depois temos aqui alguns indicadores de análise económica ou financeira que também são possíveis de analisar pelo previsional e o real e comparar aquilo que é a performance da empresa no orçamento e a performance da empresa na realidade, relativamente àquilo que foi o orçamento desenvolvido. Okay?
E pronto, e qualquer um destes mapas permite, da mesma maneira, neste caso aqui, os gráficos é exportar a imagem, posso exportar a imagem para ser utilizada no relatório, posso imprimir todos os dashboards, posso iniciar um slideshow. Este slideshow tem alguma utilidade se eu quiser ir para uma reunião, posso iniciar este modo e ele está a fazer um slideshow e eu a explicar o orçamento à administração, por exemplo, ou à gerência, não é? E posso ir correndo slide a slide. Portanto, tem aqui uma série de facilidades e de opções relativamente à parte digamos, de apresentação e dashboards finais. Resumindo, o controle orçamental, para além dos pressupostos, tem uma zona, ou tem duas zonas, que se chamam os inputs provisionais e a zona de inputs provisionais detalhados, que é aí onde nós preparamos o nosso orçamento e configuramos o nosso orçamento, não é? Orçamentamos as rubricas que são necessárias à atividade, relativamente à empresa que nós estamos a analisar. Uma área de desvios que tem a visualização detalhada do previsto, do real ou só do desvio, e onde os dados, dos dados reais, os dados históricos, os dados que pertencem realmente à operação da empresa, são carregados via o importador que importa dados do SAFT ou de um balancete em contabilidade, também pode, essa é a forma mais simples até da importação. E depois temos uma zona de dashboards, onde, em função daquilo que foram os dados analisados, o software gera aqui uma série de dashboards e de gráficos que permite, de uma forma mais visual, digamos assim, obter informação. Portanto, e muitas vezes tentar explicar, quando estamos a trabalhar então na análise de desvios, explicar à gestão, à administração, em que estado é que se encontra a execução de um orçamento, pode ser uma coisa muito útil. E basicamente é isto o controle orçamental, portanto não há assim muito mais a expor sobre o controle orçamental. Ângelo, se quiseres, entretanto, prosseguir, se calhar agora íamos às questões que tenham a colocar. Sim, obrigado, Rui, pela apresentação e acabaste por sumarizar todos os aspectos que eu inicialmente tinha referido e de certa forma também demonstraste, pelo menos na nossa perspectiva, o quão ágil é vocês poderem trabalhar o orçamento das vossas empresas. Muitos dos nossos clientes não só aplicam esta ferramenta internamente nas suas empresas, mas também é frequentemente utilizado por contabilistas, consultores, portanto, no sentido também de providenciar valor acrescentado para os seus clientes, que, conforme vocês tiveram a oportunidade de ver, o software dá a possibilidade de vocês trabalharem em orçamentos, tantos aqueles que vocês tiverem necessidade. Ao longo da tua apresentação, foram surgindo aqui algumas questões e se calhar começaria mesmo pela primeira, portanto até uma questão aqui bastante específica por parte de Jairson, que a empresa dele é do setor da construção civil e portanto pergunta como é que podem tratar os inputs previsionais detalhados. Ok. Então, respondendo ao Jairson, e se calhar é válido também para outros, porque é válido, é a mesma coisa para outros orçamentos. No caso da empresa trabalhando no ramo da construção civil e promoções imobiliárias, portanto, a empresa fatura ou orçamenta a venda de serviços ou ou são catalogados como serviços ou como produtos, etc. Portanto, existem essas três áreas na contabilidade para colocar: venda de mercadorias, venda de produtos ou venda de serviços, ou prestação de serviços. Portanto, e os dados e esses itens detalhados são colocados então se forem catalogados como serviço, não é? Eles irão para aquela área que eu mostrei ainda há pouco, do controle orçamental, da orçamentação detalhada dos serviços, portanto, o mapa dos serviços. Okay? E depois também acaba por depender, de certa forma, como é que vocês têm a orgânica de gestão interna. Se eventualmente o Jairson tratar cada obra como um projeto ou como um orçamento, portanto, às tantas até ter ou contemplar algum tipo de contabilidade mais analítica, tal como o Rui referiu, a possibilidade de criar N orçamentos e, portanto, eventualmente tratar cada obra que esteja envolvido como um orçamento e depois agregando tudo numa visão. Exato, é exatamente esse aspecto que estava a referir. E depois, eventualmente,
fazer a consolidação dos orçamentos num só. Não é, contudo, uma ferramenta que esteja direcionada para trabalhar os orçamentos por cento de custos, portanto, tudo aquilo que estamos aqui a dizer são algumas orientações, algumas dicas, até mesmo que nós implementamos ao nível da utilização da ferramenta, mas não é uma ferramenta que trate o orçamento especificamente por cento de custos. Em todo caso, tal como o Rui sugeriu, poderem tratar a esse nível. O Vítor, entretanto, lançou aqui uma questão, duas em uma. Questiona se os balancetes, ao nível da importação, estão condicionados a um formato específico, se podem ter movimentos do período, acumulado e saldo. Sim. O formato do balancete em Excel não precisa ter um formato específico, ou seja, isto porque o programa permite, ou seja, o formato é um formato, se qualquer software de contabilidade permite exportar isso dessa forma, ou seja, é a exportação de um balancete em Excel, há sempre uma coluna, seja o software da Primavera, da PHC, da Sage, etc., há sempre uma coluna que corresponde ao número da conta, há uma coluna que corresponde ao nome da conta, há outra coluna que corresponde ao saldo de débito e outra ao saldo de crédito, etc. Portanto, na configuração, quando tiver a importar os dados, no caso eu não mostrei esse importador, mas quando o utilizador no importador do controle orçamental vai importar um balancete Excel, depois de dizer qual é que é o fecheiro que vai importar, automaticamente o software vai perguntar que tipo qual é a estrutura do fecheiro. Então nós aí indicamos, olha, ele pergunta qual é o número, a coluna está, o número da conta está em coluna. E nós dizemos que está na coluna A. E o saldo de débito está em coluna, olha, está na coluna E. E o saldo de crédito está na coluna F, etc, etc. Mediante isso, quando o software importa, ele abre o fecheiro internamente, sabe onde é que estão os dados, sabe quais são as colunas e vai retirar essa informação. Ou seja, aí é um trabalho por parte do utilizador, é só dizer que, de facto, qual é a estrutura do fecheiro. Essa estrutura depois pode ser só inserida uma vez, que fica guardada num fecheiro de memória, para ser reutilizada mais tarde. Por exemplo, se eu trabalhar sempre com o Primavera Software, eu já sei que os mapas, os balancetes têm sempre aquela estrutura, então sempre que eu for importar balancetes eu não tenho que estar a colocar a configuração novamente, ou seja, essa configuração pode ficar guardada, eu se quiser, usando o importador, posso ser guardado, mas não tem uma estrutura rígida que tenha que ser adaptada por parte do software da contabilidade, não. É pedir ao seu software de contabilidade para exportar um balancete em Excel, identificar qual é esta estrutura, ou seja, basicamente é saber onde é que está o número, qual é a coluna do número da conta, etc., os movimentos, as colunas do período, se quiser pode importar as colunas do período, se quiser pode importar as colunas dos movimentos acumulados e as colunas dos saldos, e mediante isso é informar ao software onde é que estão essas colunas e ele automaticamente lê o programa. Relativamente aqui, agora não sei, outra pergunta, não é, Ângelo? Sim, o João coloca aqui a questão de se a empresa não trabalhar com inventário permanente, como podemos vir a considerar na demonstração de resultados, o custo de Pronto, existe, sim. O custo de mercadorias vendidas e não o valor das compras. No valor das compras. Existe no mapa do CMV-MC, existe a opção lá de configurar o custo das mercadorias vendidas. E na integração dos dados históricos, quando nós estamos a integrar os dados históricos, o programa, se detectar que não existe inventário permanente, se o inventário for intermitente, ainda há bocado, quando eu integrei o janeiro e o fevereiro, no exemplo, ele só mostrou a configuração, ele faz duas configurações. Uma é a configuração do curto, médio e longo prazo, ou seja, corrente e não corrente, no caso do balanço, do ativo e do passivo, mas outra também que ele não mostrou, porque naquele SAFT isso não estava lá, não existia essa problemática, que era a da configuração do inventário. E então ele aparece uma configuração, aparece um ecrã específico quando o utilizador vai ali para cada mês, pode fazer esses cálculos se não utilizar um inventário permanente e se utilizar um inventário intermitente. Okay? Portanto, isso está contemplado na aplicação. Sempre que ele detecta isso, ele, quando for integrar os dados históricos, ele diz ao utilizador olha, nós detectámos isto, agora faz lá a tua configuração e faz lá o cálculo. Portanto, ele não faz isso automaticamente, pronto, isso não faz,
mas será que aparece um ecrã intermédio onde o utilizador vai lá colocar essa informação? Não é? E respondendo aqui ao Vítor, relativamente ao custo do programa e eventualmente se há custos associados a futuros upgrades, o programa tem um custo de 540 euros mais IVA. Relativamente a upgrades, dependendo da periodicidade em que lançamos novas versões, mas apresentamos sempre um plano preferencial para atuais clientes, dividido de duas formas. Portanto, se adquiriram software há menos de 6 meses, propomos um plano de migração opcional de 80% de desconto. Se forem clientes há mais de 6 meses, já o plano de migração contempla um desconto de 50%. Como disse, é opcional, vocês não têm que seguir a evolução ao nível das novas versões. Em qualquer momento vocês poderão tomar essa decisão e as condições aplicar-se-ão de acordo com aquilo que eu acabei de referir. Todos vocês, pelo que eu vi, tiveram a oportunidade de receber um e-mail com a versão de demonstração, portanto, à partida todos já estão familiarizados, além da apresentação que o Rui fez, com o software. É uma questão talvez de aprofundarem algum conhecimento à volta do mesmo. Qualquer questão também que tenham, poderão enviar-nos um e-mail com as vossas dúvidas ou questões e eu tratarei de dar feedback da forma mais célere possível. Não havendo mais questões, também estando aqui no limite do tempo que prevemos para esta sessão, despeço-me agradecendo a vossa presença. Rui, agradeço também a tua atenção e a apresentação, e qualquer questão que tenham, estão à vontade para direcionar qualquer e-mail com as vossas questões e eu estou cá para responder. Ok? Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.